Fala pessoal, olha só, o Flamengo venceu o Alcas aí, né, por 4-0. Vamos ouvir o que o pessoal da Jovem Pan comentou sobre isso. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, vamos chegar aí aos 400, aos 1000 inscritos. Muito obrigado pelos 300 inscritos, tá bom? Também vamos ouvir o que eles falaram sobre o Flamengo. O Flamengo perdeu do Bragantino de 4-0, depois ganhou do Santos de 3-2. Venceu o Alcas por 4-0, né? Não consegui gravar vídeos durante esses dias, mas vamos ouvir já, sem enrolo, o que eles falaram. Deixa o like, se inscreva no canal. Agora, vamos falar do avassalador, né? Dale. Vamos falar do atropelo, como gosta de falar Mauro César Pereira, que nós vimos ontem no Maracanã. E um atropelo guiado por um baita piloto. Bruno Henrique voltou. Bruno Henrique jogou muita bola. E ó, antes de falar disso, já que a gente falou do nome do Bruno Henrique, tá tendo muita fofoquinha, tá tendo muita coisinha na internet. E deixando claro, não partiu do Bruno Henrique. Foi jogado para o Bruno Henrique. Porque muita gente tá colocando, Bruno Henrique falou do Mauro César. Não. Perguntaram utilizando o nome do Mauro César, e aí ele respondeu. E, Mauro, eu ainda te perguntei, você quer falar sobre a situação? Porque é isso que eu gosto em você também. A gente discute pra caramba, mas bota a cara, fala, não fica se escondendo, e você falou, quero. Então foi uma situação, né, Mauro, para as pessoas também entenderem. Não partiu do Bruno Henrique chegar ali na coletiva, o Mauro... Não. Perguntaram e ainda usando o seu nome. Né, Mauro, sobre a situação, e você falou que quer falar para explicar também. Vamos lá. Segunda-feira eu trouxe a informação. Gente, informação de bastidor, obviamente ninguém vai confirmar. Digamos que você traga uma informação do bastidor político, econômico, né? Vai aumentar a taxa Selic, não sei o quê. O presidente do Banco Central não vai dizer, não, vou aumentar mesmo. Você está pensando nisso. Muitas vezes até se vaza algumas coisas para poder medir receptividade de uma mudança. Isso em qualquer segmento da sociedade e, consequentemente, na cobertura jornalística. Eu tive informação de fonte confiável dessa, digamos, insatisfação dos jogadores com o plano do São Paulo durante a data FIFA de dar mais treinamentos, fazer alguns dias em 2 períodos, que não é prática habitual. Hoje os treinamentos são em um período só no mundo inteiro. Mas era uma situação excepcional com o técnico querendo fazer o treinamento normal, que geralmente acontece de manhã, e à tarde, alguns dias, até porque tem refletor hoje lá no CT, num dos campos do CT, fazer atividades para ajustar uma saída de bola, uma bola parada, ou seja, questões que você no campo percebe que o time precisa melhorar, né? E eu ouvi uma satisfação de alguns jogadores. A informação que eu recebi foi essa, o que eu acho um absurdo, porque o time precisa dessas correções. Isso aí a gente vê no campo, né? É bem evidente, é só olhar para as atuações recentes do Flamengo. Quando você fala os jogadores não queriam, é ser muito obtuso para achar que você está falando que sim, todos os jogadores não queriam significa que, tira o artigo, jogadores não queriam, ou seja, é óbvio que é parte do elenco. Óbvio que não é o Bruno Henrique. Ele está treinando igual um leão um tempão para poder jogar. Né? Enfim. Aí houve um youtuber, né, que ontem na coletiva fez uma pergunta sobre o que o Bruno Henrique tinha a dizer a respeito do que eu falei. Eu achei muito mal colocado, porque eu não falei do Bruno Henrique. Se eu tivesse falado do Bruno Henrique, eu entenderia. Você elogiou o Bruno Henrique? Pelo contrário, eu elogio... Para mim, o Bruno Henrique... Eu acho, e com merecimento, né? Quer fazer moral, não? Exato, eu falo sempre. Aqui ninguém quer fazer moral, aliás, não fazer moral com ninguém. Eu sempre digo o seguinte, eu acho que o Bruno Henrique é um jogador histórico do Flamengo, e eu tenho até dúvida se ele não é mais importante que o Gabigol ou o Arrascaeta. Para mim, sério, é melhor. Eu tenho dúvidas. Para mim, em 2019, eu não tenho opinião formada. Ano passado, ele foi líder de assistência da Libertadores, saindo na fase de grupo, porque se machucou. E foi líder de assistência. Quer dizer, eu acho, assim, ele botou a camisa do Flamengo, ele virou um jogador ainda melhor do que já era. Mas enfim, essa é outra questão. E aí ele respondeu. É óbvio que ele vai responder dizendo que não é nada disso. Alguém espera o quê? Que o cara confirme? É evidente que não. É claro que não. O São Paulo também não falou nada, né? Ficou quieto. O São Paulo poderia então dizer, olha, não, estou com o Bruno Henrique, os jogadores estão... Não, ele ficou quieto, ficou calado. Não estou dizendo que ele está concordando, estou dizendo que ele ficou calado. O São Paulo estava do lado, não falou nada. Aí ele disse que eu tenho que tomar um cuidado, porque isso pode incitar violência. Desculpa, eu discordo do Bruno. O que incita violência é a atuação ruim. E não se justifica, tá? O que faz o torcedor ir ao aeroporto e bater em ônibus são atuações ruins. Uma informação dada por um jornalista, a não ser que você está falando uma coisa muito grave. Isso não é uma coisa tão grave. Olha, seguinte, vocês vão trabalhar mais aqui na empresa hoje. Pô, chefe, espera aí, qualquer segmento. O pessoal torce o nariz.
Aí você vai pensar, poxa, mas está correto, a empresa precisa, o Flamengo, no caso, o clube precisa de mais tempo de trabalho, mais dedicação. É o meu pensamento e é o do técnico, tanto que ele deu 2 períodos em alguns dias, o que não é habitual. Isso eu discordo dele. Eu não acho que dar uma informação como essa, de bastidor, é o que vai fazer o torcedor ficar com raiva dos jogadores. O que faz o torcedor ficar com raiva são as atuações ridículas, como que aconteceu 6 dias antes, que não pode ser esquecida, diante do Bragantino. E a outra coisa que eu falei, que foi rebatido, os jogadores escolhem os jogos. Isso é uma conclusão. É só olhar. Ontem os jogadores jogaram. O time é fraco, mas jogaram uma boa partida. Você pode ganhar de um time ruim, sofrendo de 1-0, e pode meter 4, 5. Ontem foi fácil, o jogo foi, fizeram o jogo ficar fácil. Todo mundo jogando bem. Por quê? Ontem foi uma outra mobilização. Perderam para o Bragantino, jogaram mal contra o Santos, a torcida torceu o nariz também, não gostou. O pessoal está com raiva, né? Então, claro, hoje é um dia de correr. E tentar garantir a classificação de forma incontestável, seguir na Libertadores, que é super importante. Então a questão é essa. Agora, foi mal colocada, a maneira que foi colocada, porque ficava parecendo que que eu falei algo do Bruno Henrique. Pelo contrário, eu tenho até certeza que ele deve ser um dos caras que mais quer treinar, quer trabalhar, porque ele precisa voltar. E todo mundo sabe da luta desse rapaz para voltar a jogar futebol, né? E ontem até foi o ponto alto, de fato, no jogo, foi a atuação dele. O que deixou o torcedor mais satisfeito, mais feliz, evidentemente foi isso. Agora, os jogadores poderiam perguntar, ou até o colega que fez a pergunta, já que estava lá na coletiva, podia perguntar: Bruno Henrique, o que você achou do jogo contra o Bragantino? Embora ele não tenha participado, não tem culpa nenhuma nisso, né? Não foi titular naquele jogo, foi titular ontem. O que você achou do jogo do Bragantino? Ô, Bruno Henrique, como é que o Flamengo perdeu para esse Alcas, hein? Poxa, o time ruim para burro, 4-0, ganharam facilmente, conseguiram perder lá. Ô, Bruno Henrique, você reparou que o Flamengo não foi líder do seu grupo porque perdeu para esse Alcas e empatou com o Ñublense, que o Racing acabou de meter 4-0 também lá na Argentina? Bem, várias perguntas poderiam ser feitas, né? Acho que muito mais pertinentes, porque aí o jogador poderia falar sobre a atuação dos seus colegas e dele mesmo, né? Mas também acho que essas perguntas não caberiam para o Bruno Henrique. Eu acho que não deveria ter feito. Essas perguntas caberiam para titulares que venham jogando habitualmente. Davi Luiz, Gabriel, Arrascaeta, o Fabrício Bruno, Léo Pereira, Thiago Maia, Gerson, se estivesse ali para ser entrevistado. Então, que na próxima fica até a dica, né? O colega pode fazer essas perguntas a respeito das partidas, que é isso que deixa o torcedor com a bronca. Ele também não justifica ninguém lá bater em ônibus, como fizeram lá em Santos com o ônibus do Corinthians, nem querer bater em jogador, nada disso. Mas o que irrita o torcedor, isso é muito claro, são atuações ruins. O jogo do Bragantino foi uma vergonha. O Flamengo tomou 36 finalizações e não estou uma bola no gol, perdeu de 4-0. Foi o mesmo placar de ontem, 4-0. Não dá para jogar essa sujeira para baixo do tapete. Agora, quando a gente traz a informação de bastidor, para quem não entende, né, o básico da profissão... É o trabalho jornalístico. É o trabalho jornalístico. Você tem 2 opções. Ou você acredita ou você não acredita. Se você acha que o veículo ou que o jornalista em questão não tem credibilidade, ignore. Por exemplo, quando alguém, jornalista como eu, traz uma informação de qualquer área e alguém que eu não acredito, porque não acredito naquele profissional, porque acho que ele não faz um bom trabalho, porque ele, em outras vezes, deu informação e a informação não se concretizou, então, para mim, ele não tem muito crédito, eu ignoro. Eu só ignoro. Não, deixa quieto isso aí. Essa semana eu vi algumas notícias de futebol que eu não acreditei e o tempo está mostrando que não vai acontecer. Sobre mercado, negociação, eu ignoro. Agora, se é gente que eu confio, eu acredito. Por exemplo, houve recentemente um episódio dos colegas lá da Globo, do GE, que publicaram bastidores do Flamengo, a questão do Davi Luiz de um lado, Gabigol do outro. Não é que os caras são inimigos. Tipo, tem uma divergência dentro do que é natural que aconteça. Eles revelaram ali alguns bastidores do Flamengo. E o Gabriel dando entrevista para o Eric Faria, que era um dos autores da matéria, escreveram juntos a matéria, ele, o Fred e tal, o Fred lá do Globo Esporte. Fred Gomes. Fred Gomes, né? Ele, depois do Fla-Flu, né, o Gabigol foi entrevistado pelo Eric, e ele falou, vocês fazem coisa, você mesmo e tal. Flamengo não é BBB. Não é BBB, fez a matéria, o Eric foi muito bem ali e tal, fez as perguntas, tudo manteve, e tudo bem. Ali, o que eles fizeram? Eles relataram bastidores. Você esperava que o Gabigol fosse confirmar? Pelo contrário, o Gabigol nesse dia até saltou nas costas do Davi Luiz para abraçá-lo. Não sei se foi espontâneo ou se foi para mandar um sinal. Olha, nós estamos amigos aqui, a gente não tem problema nenhum naquela euforia da comemoração pela vitória. Foi um teatro ou foi espontâneo? Aí só ele pode dizer. Mas só aconteceu, o fato aconteceu. Você espera o quê? Que o Gabigol vá ao vivo na televisão, vai confirmar, não, realmente, Eric, o que você falou é verdade, nós temos... Não vai falar isso. E eu acho até que o jogador está na dele, de não falar, não acho que ele tem que confirmar. Agora, você acredita no Eric Faria? Acredita no pessoal do GE? Eu acredito.
Eu acho que eles têm credibilidade. E falamos isso aqui naquela semana. Sim, o Eric é muito bom. Se você não acredita, você não acredita. É o direito seu. Se o cara não acredita na informação que eu trouxe, ok, não acredite. Não precisa me seguir, não precisa me acompanhar, não precisa ler o que eu escrevo, ouvir o que eu falo. Me ignore. Mauro César fala do respeito. Tá bom, direito de cada um. Se acredita, então... Agora, você pode juntar as peças. O que nós comentamos, as informações que nós trouxemos e o que acontece no campo. O time escolhe jogo ou não escolhe jogo? Ontem queriam jogar, né? Porque, assim, independentemente da fragilidade do oponente, o Flamengo ontem foi para matar o jogo. Assim, hoje a gente vai ganhar isso aqui e vamos passar o rodo nesses caras para mostrar que nós somos os tais. E foi o que aconteceu. Agora, quem aposta, vocês que gostam de apostar, qual Flamengo será sábado, 6h30 da tarde, contra o Bom Fortaleza do Vojvoda no Maracanã? 2 anos e meio que ele não repete time nenhum. Que nem fala, uma colega... Não, eu digo escalação, não. Não, isso... Conduta. Qual vai ser esse Flamengo de sábado? Conduta, você tá falando. Aquela escalação. Não, qual vai ser? Igual vai ser o Flamengo com fome ou vai ser o Flamengo do Bragantino? Vergonhoso. Ou o Flamengo meio indolente ali, preguiçoso contra o Santos? Eu sinceramente não sei. Eu espero que seja o Flamengo com fome, porque está na hora de ter fome no Campeonato Brasileiro. Aliás, São Paulo falou sobre isso lá atrás, lembra? Do time ter fome? Né? Paulo Souza falou algo parecido. Todos os técnicos falam dessa questão da fome. Gente, é só juntar as peças, né? Agora ter vontade de ganhar. Agora, jogador do Flamengo, hoje em dia, principalmente, o elenco que tem, o investimento que tem, o salário que ganha, a estrutura que possui, não atrasa salário, que no Brasil é uma excentricidade, né? Mais de uma década que não atrasa salário. Meu irmão, tem que correr todo jogo, tem que jogar todo jogo a vera. Eu entendo que uma decisão é diferente. O Nilson vai narrar um jogo, ele vai narrar com toda a seriedade. Uma final de campeonato, é claro que tem uma preparação maior, né? Você se empolga mais, você fica mais pilhado, o Vanderlei, tantos anos como repórter, é óbvio. Mas não significa que o jogo menor, aquele jogo menos importante, digamos, você vai fazer de qualquer maneira. Você vai fazer com a mesma seriedade. O jogador é a mesma coisa. Afinal, o cara entra, mas o jogo com o Alcas, ou o jogo com o Santos, o jogo com o Bragantino, todo jogo você tem que jogar a vera, cara. É o trabalho do cara. E o que a gente vê em campo não é isso. É só lembrar o jogo do Bragantino. Aquilo ali não tem explicação. Eu espero que o colega que fez a pergunta, na próxima oportunidade, quando estiver diante de uma coletiva de um dos jogadores que participaram da derrota do Bragantino, pergunte qual a diferença, digamos que o time jogou bem, do jogo de hoje, né, que vocês jogaram tão bem, seja lá qual for o adversário, e aquela derrota lá em Bragança Paulista. Talvez o jogador consiga explicar. Acho que vai ser difícil. Só em cima disso... eu acho que o assunto era sério, mas, Mauro, uma coisa eu te peço, não fala de aposta com o Vampeta, porque ele tá traumatizado. É uma provocação. Não fala de aposta, que ele tá traumatizado. Eu peguei o Alcas já, não vou dar o Alcas aqui pra ele também. Perdeu 50 reais. Não, mas você perdeu 200 no total. E você perdeu 800 no total, tô com 600 na conta. Não sabe contar, viu, ô Tico? Ô, Mauro, esse negócio... o cara tá com 600 reais na minha conta. Esses 600 não passam, né? Eu já tenho 200 800 só. Menos 200, não, 600. 200 não, já foi. Ô, Mauro, agora eu tava falando assim, isso que você falou, né? Outros veículos de comunicações, que eu vi tudo ontem quando a gente saiu daqui, faltam 7 jogos para o Flamengo ser campeão da Libertadores e 6 para ser campeão da Copa do Brasil. Ele é o atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Da Libertadores, 7, mais 7 jogos para ser campeão. E da Copa do Brasil, 6, 13. Para ser campeão brasileiro, faltam 26 rodadas. Então o cara fala assim, os caras vão pro mata-mata pensando em mais 26 rodadas para ser campeão, vamos atropelar isso aqui. Pode ser isso, não. Mas isso daí... E só concluindo isso, em relação ao Bragantino, o Flávio ontem deu uma notícia aqui para nós, que veio o diretor-geral, aquele jogador, Mário Gomes, eu acho que era. Chegou, estava aqui no jogo até contra o Flamengo. E o Bragantino, o treinador, que é o português, falou, peraí, gente, a gente tá num mau momento, não vai ter data FIFA pra mim, não. Não tem folga nenhuma pra ninguém, aqui é uma empresa, eu preciso acertar aí, que aqui é uma coisa muito séria, a gente tá muito mal. E disse que ficou treinando 2 períodos, treinou na data FIFA, tudo. Olha como o Bragantino evoluiu, em 3 jogos, 13 gols. 3 jogos. Só em cima do que você tá falando, o mais importante, é uma frasinha bem curtinha, ele falou, que pausa, que foi uma pausa, não foi? Pausa não significa descanso. Deixou claro, eu achei. O professor Caixinha está numa fase. Dos jogos, mas ele falou, deixei claro, e os jogadores entenderam, levantou a bola dos jogadores, claro. E é outro Bragantino mesmo, professor. Ele falou assim: eles entenderam que pausa não significa descanso.
Então, é por isso que ele empenhou e fez isso que vocês estão falando aí, treinou de manhã e complementou com um treinamento mais intenso, não importa. Ele deixou claro e os caras entenderam que tem uma diferença entre pausa e descanso, tá? Verdade. Pra gente poder atingir objetivos. É isso. O Flamengo tem essa coisa de muito vencedor, né? Eu tô lembrando dessa história do São Paulo. Uma vez eu conversando com o Muricy falou um negócio que eu nunca mais vou esquecer. Ele falou, olha, Nilson, foi um parto para motivar esses caras. E ele odeia esse negócio de palavra motivação, né? Porque ele acha ridículo. Eu concordo com ele totalmente. Ele acha ridículo, né? Se bem que ele marcou... Não tem cabimento. Ele marcou palestra motivacional para junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Está escolhendo os nomes, né? Cascata. Ele odeia esse negócio de motivação, o Muricy, né? Fala, pô, o cara tem fisioterapeuta, ganha em ordem, não sei o quê. Eu vou ter que arrumar um palestrante motivacional. Vai pro inferno. Isso aí não existe, pô. Que motivação? Motivação é me vestir a camisa do Flamengo, vestir a camisa do São Paulo. Essa é a motivação. Maracanã lotado, Morumbi lotado. Motivação é essa, obrigação. Fazer o trabalho que ele é profissional e tem que render tudo. Aí eu me lembro de uma conversa com o Muricy, muito interessante. Ele falou, olha, Nilson, foi um parto para fazer esses caras entenderem que eles tinham que ter a mesma aplicação para ganhar o terceiro brasileiro seguido, né? Porque, com uma diferença, a diferença é bastante interessante. O São Paulo não mudou de técnico. O São Paulo ficou com o Muricy nos 3 seguidos. E o Flamengo está mudando de técnico constantemente e esses caras acomodam mesmo. Esses caras são acomodados. Cria-se racha no elenco, por causa da convivência há muito tempo, cria-se divergências e a acomodação dos caras. Ele falou, é um parto. Nós ganhamos o terceiro brasileiro, mas foi por acaso, ele falou. Porque, olha, eu tinha que arrancar dos caras o que não conseguia mais, porque eu não conseguia fazer eles entenderem que se não jogassem com a mesma aplicação dos 2 primeiros, eles não iam ganhar o terceiro. E é isso, o Flamengo está passando por isso com uma mudança de técnicos permanentemente. Aí fica mais complicado ainda. Sai um, entra outro, recomeça o trabalho, recomeça. Então esse tipo de grupo vencedor, eles dão essa acomodada, sabe? Mas não pode. É isso que eu ia falar. Mas não pode. O torcedor... uma hora absurda não acomodar porque é vencedor. O torcedor não vai aceitar. O torcedor quer ver o time dele ganhando. Mas eles dão... Outra coisa, vamos lá, dar exemplo. Pra mim, essa história do Flamengo é uma acomodada beleza aí desses caras. É isso aí, pessoal. Esse é o vídeo de hoje e realmente, né, o Flamengo não tá conseguindo ter uma solidez, né? Ou seja, jogar bem muitos jogos, né? Teve uma sequência de vitórias, né? É verdade. Só que não foi uma sequência de bons jogos, né? Mas é isso aí, pessoal. Deixa o seu like, tá bom? Se inscreve no canal, deixa a sua opinião sobre a fase do Flamengo, nessa polêmica aí com Mauro César. Enfim, é isso aí. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!